desafio das associações empresariais em tempos de crise. O associativismo é uma das formas mais eficazes de produzir consensos na convivência de uma sociedade. As empresas, como parte integrante desta sociedade, enfrentam momentos de adversidades nos quais urge unir esforços com vista a mobilizar soluções e oportunidades de negócios. A vida empresarial está a passar por um momento de grandes incertezas e é nesta perspectiva que o Mais Negócios convidou Edson Chichong, diretor executivo da ACIS, a Associação de Comércio, Indústria e Serviços, uma entidade sem fins lucrativos que há mais de 17 anos tem contribuído para a promoção e desenvolvimento dos setores comercial, industrial e de serviços, representando cerca de 400 empresas, entre pequenas, médias e grandes, operando em Moçambique. Caro telespectador, receba as nossas saudações e fique conosco nesta edição do Mais Negócios. Acompanhe. O nosso convidado hoje é o Dr. Edson Chichong, diretor-geral da ACIS. Edson, muito bem-vindo ao Mais Negócios. Fique à vontade. Vamos ter aqui uma conversa descontraída, nada de formalidades. É mesmo para falar sobre o assunto que muito preocupa a sociedade moçambicana, fundamentalmente a sociedade empresarial, da qual o Edson é diretor de uma das maiores associações empresariais de Moçambique, a ACIS. Edson, o que é a ACIS? Quais são os objetivos da ACIS? Membros? O que tem a falar sobre a ACIS? Bom, muito obrigado, Langa, por esta oportunidade de cá estarmos para discutir um assunto tão importante no momento que as empresas enfrentam muitas dificuldades com a eclosão da pandemia de coronavírus. E endereço também uma saudação especial a todos os telespectadores do Mídia Mais. Edson, mostra-se com a pandemia da Covid-19 um grande abrandamento do volume de negócios nas empresas. Como diretor de uma das maiores associações empresariais em Moçambique, o que a ACIS tem feito para, digamos, mitigar o efeito desta crise? Bom, vou primeiro responder a primeira questão que havia colocado sobre o contexto de surgimento da ACIS e o papel que desempenha no meio do associativismo empresarial. Bom, a ACIS deve ser das mais antigas associações empresariais em Moçambique, com cerca de 21 anos. Representa neste momento cerca de 600 empresas, dentre pequenas, médias e grandes. No princípio, a ACIS representava especificamente as grandes e médias empresas que operam nos setores de comércio, indústria e serviços. A ACIS atua em três grandes áreas visando apoiar as empresas. Primeiro, na área de melhoria do ambiente de negócios. A ACIS desenvolve um conjunto de ações junto dos órgãos decisores, de maneira que se removam os obstáculos que as empresas enfrentam no dia a dia no exercício dos seus negócios. Por outro lado, a ACIS promove oportunidades de negócios e de investimentos para os seus membros. Nesta área, a ACIS desenvolve um conjunto de iniciativas como Business Links, missões empresariais, clube de negócios, para que nesses espaços as empresas possam identificar parceiros, possam identificar oportunidades de negócios, assim como de investimento. Mas também, por outro lado, a ACIS atua na área de capacitação. A ACIS procura capacitar os membros sobre questões muito relevantes para o melhor desempenho dos seus negócios.
capacitamos os membros sobre o funcionamento do sistema fiscal moçambicano, sobre o quadro legal de interesse das empresas que vai sendo aprovado ao longo dos tempos, para permitir que as empresas estejam melhor informadas e cumpram rigorosamente com aquilo que a legislação recomenda para o melhor exercício dos negócios em Moçambique. Portanto, no geral, é isto que posso dizer no âmbito dessa orientação empresarial, no contexto da crise, digamos, preveniente desta pandemia, o que a SIS tem estado a fazer no sentido de suprir os problemas de negócios dos seus associados, pelo menos? Bom, o coronavírus traz consigo um conjunto de desafios para as empresas e para toda a sociedade em geral. E neste período ninguém tem uma solução exata para sair dos vários desafios que se colocam. O que temos vindo a fazer primeiro é identificar as grandes dificuldades que as empresas enfrentam e tentar projetar algumas soluções para que estas possam superar. A primeira solução ou a primeira proposta para dar a resposta aos desafios tem a ver com a prevenção. De que maneira as empresas deverão desenvolver as suas atividades evitando o alastramento da doença. Portanto, temos vindo a induzir os membros sobre as medidas de prevenção que devem atender. E aos trabalhadores neste caso, sim. E outra questão, temos vindo a acolher dos membros, a discutir com os membros que saídas pode-se propor aos órgãos decisores, neste caso ao governo, de maneira que as empresas continuem a operar e que se evite também aqui a perda de postos de trabalho. Olha, no conjunto de medidas que a SIS apresentou ao governo como forma de mitigar, digamos, a crise, a SIS apresentou arrolou uma série de medidas que solicitou ao governo que digamos, que tomasse. Uma delas, aliás, todas elas considerou-as justas e proporcionais. O que a SIS queria, digamos, transmitir com esta mensagem ao governo de que apresentava medidas justas e proporcionais? O que isso significa, justas e proporcionais? Bom, como estava aqui a dizer, o fenómeno da Covid-19 afeta as empresas, afeta os trabalhadores, afeta o governo, portanto, afeta toda a sociedade. E o entendimento da SIS é que na projeção de soluções para os problemas que temos hoje, deve haver uma discussão de todos estes atores, deve haver uma negociação e, no final de tudo, um entendimento dos atores. É de tal maneira que as medidas que propusemos ao governo, elas são guiadas pelo espírito de assegurar que as empresas não interrompam as suas atividades, portanto, que as empresas continuem a operar, e também pelo espírito de garantir que não se perca postos de trabalho, neste caso, evitar que hajam despedimentos. É daí que as nossas medidas visam essencialmente esses dois fatores. Mas Edson, a SIS, pelo fato de ser uma associação, está certamente representada na CTA. Exatamente, sim. O fato da SIS estar a seguir um caminho, digamos, e a CTA estar a seguir outro, existe uma coordenação entre essas duas vias que estão a ser assumidas, ou, digamos, o que a CTA apresenta ao governo é exatamente o que a SIS também apresenta? É uma questão de task force. Estão todos a agir sobre o mesmo caminho, ou as duas, a CTA, digamos que é o conjunto, o conjunto das associações empresariais de Moçambique, mas a SIS aparece a apresentar a sua proposta ao governo
em relação às medidas que o governo deve tomar para mitigar os problemas da crise. Como é que explica essa situação de a SIS arrancar com o seu movimento enquanto a CTA está avançada como representante do setor empresarial? Bom, uma questão muito pertinente esta aqui que o Jaime coloca. Eu devo aqui dizer que a CTA é uma entidade que formalmente representa o setor privado empresarial. Exato. Mas é preciso desmistificar muito bem esta ideia ou esta designação ou este papel que se atribui à CTA. O setor privado moçambicano, ele está dividido. Dividido no sentido em que nós temos um setor privado agregado, portanto, empresas filiadas em associações empresariais ou câmaras de comércio que no final do dia fazem a CTA. Mas também temos o setor privado desagregado. Portanto, sob o ponto de vista de articulação, mesmo a nível do setor privado agregado, ainda não existe uma capacidade instalada para articulação de muitos assuntos que preocupam as empresas no final do dia. Quer dizer, persistem empresas que não se associaram a nenhuma organização do seu ramo de trabalho para fazerem parte da CTA, mas que são membros da SIS. É exatamente isso. Sim. Não. Vou explicar o seguinte. A CTA não representa as empresas de forma direta. Representa as associações empresariais. Portanto, Exato. as empresas estão filiadas nas associações. Mas o que estou a dizer é que existem também empresas que não estão filiadas em nenhuma das associações. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que as medidas que a CTA propõe ou propôs, muitas das vezes elas não resultam de um debate esgotado. Mas era suposto que resultasse. Era suposto, mas não existe, posso assim dizer, também muitos recursos para promover esta auscultação de todos os membros e no final do dia ter aqui uma opinião muito mais representativa. A CTA faz até onde pode e faz muito bem, não posso colocar isto em causa. O que deve ficar claro aqui é que a causa da CTA, a causa da SIS, a causa da IME e de outras entidades, no final do dia é a mesma. É mesmo. O que se pretende é que as empresas não tenham dificuldades no exercício dos seus negócios. O que se pretende é melhorar o ambiente de negócios. Portanto, o que diria é que o ambiente de negócios resulta de um esforço conjunto de todos os atores. Não é uma missão exclusiva da CTA lutar pela melhoria do ambiente de negócios. Exato. É uma missão da CTA, é uma missão até das empresas não filiadas em particular. Portanto, este exercício, a CTA se tem a SIS que em paralelo procura buscar soluções para as empresas. Já é um exemplo que deveria englobar no seio de coordenação das suas. Claramente que há sempre esta coordenação. Há de ver que as nossas medidas que apresentamos no nosso último Position People, primeiro partiram de uma leitura do que a CTA havia apresentado e do que o governo havia tomado como medidas depois desta discussão toda a vida com o setor privado. Por isso que nós dissemos que estamos a propor medidas adicionais. Medidas adicionais, sem tirar o mérito do que o governo já tinha anunciado. Vou dar um exemplo muito específico. Um conjunto de elementos que nós apresentamos, por exemplo, o diferimento de pagamento do IRPC e IRPS. O governo já tinha tomado medidas relacionadas com esses pontos. Mas o que é que sucede? São medidas que beneficiavam empresas que estão no regime
de impostos simplificados para pequenos contribuintes. Portanto, aquelas empresas que têm uma faturação que vai até 2 milhões e 500. E veja que na ASSIS estas empresas devem representar 3 ou 4%. Grande parte dos nossos membros são médias e grandes empresas, têm uma faturação muito acima dos 2 milhões e 500. Portanto, aquelas medidas não beneficiavam os nossos membros. Por isso que voltamos a propor que elas sejam tomadas considerando estas empresas que ganham muito mais que o limite que se tinha proposto. Dr. Edson, a ASSIS, digamos, é um business cluster, é uma associação de negócios, de homens de negócios, é uma associação de empresas com o objetivo de fazer negócios, vamos lá dizer assim. Os interesses da ASSIS estão virados ao lucro. Vamos deixar a CTE ao lado, que é um interlocutor do governo, digamos, oficial. Vamos lá pensar dentro da ASSIS, sendo dono da empresa, sendo donos da empresa, supondo que o governo, conhecendo a precariedade, digamos, da nossa economia, conhecendo as dificuldades que o nosso governo tem também para resolver os seus próprios problemas. Qual é a saída que a ASSIS pensou? Vamos lá imaginar que o governo não nos dê nada. Não nos dê nada e nós como empresa não podemos deixar de existir. Qual é o posicionamento da ASSIS nesse momento, nessa situação? Devo aqui, se calhar, esclarecer que dentro da ASSIS nós temos vindo a fomentar a ideia de busca de soluções entre os privados. Entre os privados. Uma discussão entre os privados. É de tal maneira que nós, neste período, continuamos usando as plataformas, as tecnologias de comunicação que temos. Temos vindo a continuar com a realização dos Business Links. Qual é a ideia do Business Link? O Business Link junta aqueles que procuram e aqueles que oferecem. E neste momento o coronavírus em si já cria muitas oportunidades de negócios. Portanto, temos muita gente à procura de um conjunto de soluções, produtos ou outros bens essenciais. Portanto, nós fazemos este cruzamento entre os membros. Por outro lado, também as empresas neste momento enfrentam um grande desafio que tem a ver com a sua liquidez, que reduz, que vai reduzindo drasticamente. Nós temos vindo a identificar parceiros que com taxas bonificadas possam apoiar as nossas empresas e estas poderem continuar com as suas atividades até que um dia possamos sair destes problemas que estamos todos encurralados. Portanto, a ASSIS não reclama que a solução venha necessariamente do governo. Portanto, olhando para aquele leque de medidas que a ASSIS apresentou ao governo, que não são poucas, e parecia que a ASSIS, se o governo não fizesse nada, as empresas deixavam de existir. Bom, eu tenho que esclarecer uma coisa aqui, Jaime, muito importante. Às vezes, é preciso percebermos muito bem, primeiro, o fundamento ou a profundidade do conceito de negociação. Sim. Quando se vai negociar, não se vai procurar tirar partido ou ganhos de qualquer coisa. A negociação visa um entendimento mútuo, onde não há aqui vencedores e não há vencidos. Portanto, quando nós colocamos propostas e apresentamos ao governo, não estamos a reclamar aqui qualquer coisa, não. Nós estamos a apresentar reclamações. Nós estamos a dizer ao governo que temos um problema, que é um problema de todos nós, e nós achamos que a saída poderia ser esta. Assim como aquelas propostas de soluções que nós apresentamos poderiam vir do governo, perguntar-nos, setor privado, o que é que vocês acham disto? Isso aconteceu? Isto não aconteceu, é raro, mas seria muito bom. Seria muito bom. E isto,
qual é o problema que nós temos? Às vezes do lado do governo, assim como também podemos ter alguns casos do lado do setor privado. Nós temos muitas dificuldades quando se trata de reformar, quando se trata de tomar medidas. Já ouvi... Isso é uma questão cultural. Não é só o governo. Nós também, até nas famílias, temos as mesmas dificuldades. Há um especialista do Banco Mundial, um conterrâneo nosso, eu depois posso lembrar o nome, disse uma coisa muito interessante como esta. Por que é que as pessoas têm problemas quando se trata de reformar? Têm dificuldades em reformar? Tem problemas de reformar porque reformar, promover reformas, significa desbloquear. Reformar significa desbloquear. E desbloquear significa perder o poder de controle sobre aquele assunto. Sim, mas adquire outro poder de controle dos novos assuntos que são criados. A reforma inova. Então, às vezes, o governo tem, em alguns setores, sobretudo mesmo na função pública, tem as dificuldades de avanços em algumas reformas, na tomada de determinadas medidas. Não porque aquela medida, aquele setor não esteja claro que aquilo é importante, mas simplesmente porque há esta leitura de vou perder o controle desta área. E o controle desta área permite-me isto, mas aquilo. O que é que, por exemplo, fomenta a corrupção? Uma das razões que fomentam a corrupção é o excesso de burocracia. De tanta burocracia, as pessoas ficam desgastadas e finalmente enveredam pelo caminho mais rápido. Ok, deixamos isso porque depois voltamos a falar sobre isso. Mas Edson, eu estava a ver o leque das questões, das medidas que a CIS apresentou ao governo no documento que eu tive acesso. A CIS, digamos, salvo poucos casos, apenas solicita a isenção disto, o não pagamento disto, a diminuição disto, 50% da fatura de energia, não sei quanto. Esses números aí, esses números todos estão apresentados de forma objetiva. 50% da fatura de energia às empresas. Olhando para aquela dica inglesa de que isto serve para tudo, fits to all. Será mesmo assim as 600 empresas da CIS, todas só se viabilizam com 50% de custo de energia? Será que todas a energia é um custo que condiciona o seu funcionamento? Provavelmente algumas nem sequer usam energia. Bom, eu devo aqui dizer que a CIS representa os setores de comércio, indústria e serviços. E estes setores, neste momento, representam cerca de 94% da atividade econômica em Moçambique. Isto segundo os dados do INE de 2017. Exato. Sim. A CIS... 17 ou 19? 19. Sim. A CIS apresentou aquelas medidas pensando nesses setores a nível nacional. Nós temos noção de que o Estado, para funcionar, para realizar um conjunto de atividades úteis, precisa dos impostos. Por isso que não solicitamos a suspensão de grande parte dos impostos relevantes, do IRPC e do RPC. Não solicitamos a suspensão desses impostos. O que nós solicitamos é um diferimento para pagamento a posterior, até um período de 3 meses. Exato. Estamos a assumir que, àquela altura, estávamos a assumir que até 3 meses poderia ter o controle deste problema. Pode ser que, chegados 3 meses, seja necessário que se mantenham aquelas medidas ou que sejam alteradas, ajustadas ao contexto que se terá nesse momento. Até, possivelmente, podemos chegar a tal suspensão, porque não se vai exigir o pagamento de impostos a uma empresa que está na porta da falência. Em relação à taxa de energia, nós solicitamos a redução ao nível de 50%, porque se for a ver, hoje em dia,
aquilo que as empresas pagam de consumo de energia, o que é efetivamente taxa de consumo, vai até 50%. Os outros 50% é um conjunto de taxas que são aplicadas a uma indústria que não está a operar. Quando paga energia, está a pagar 100 mil meticais, mas no final do dia, de consumo, são 50 mil meticais. Vou dar um exemplo muito específico sobre a relevância disso. Quando eu disse que nós estamos a pensar na continuidade das operações das empresas e na manutenção dos postos de trabalho. Eu sou um operador no ramo de hotelaria. Eu tenho 5 funcionários. Cada funcionário recebe 10 mil meticais. Eu, mensalmente, pago 100 mil meticais de energia. 50 mil são taxas. O que estamos a dizer é que se o Estado retira estas taxas, que vão até cerca de 50%, eu tenho capacidade para manter os postos de trabalho dessas pessoas. Sim, porque mas com essas aquilo taxas têm nomes, Edson. temos a taxa fixa, temos... Essas taxas têm nomes. Sim. A taxa sobre por exemplo, sobre lixo. É dizer diretamente ao governo que nós não estamos a operar. Retiremos a taxa sobre lixo. Essa taxa vem na fatura de energia, que encarece, digamos, a fatura final. Por que não usam esse mecanismo de distribuir as taxas concretas que não querem pagar? Nós já fizemos que isto. podem ser adiadas, Nós já fizemos e isto. pagam o consumo de energia. Nós já fizemos isto e até a CTA veio reforçar isto. Mas o que é que houve? A última decisão que houve foi a redução de 10% para consumidores de baixa renda. Esta conversa é muito complexa. Então. Muito complexa, isto vai nos fazer não terminar. Vamos desviar tudo aquilo que é o nosso, que é a nossa agenda. Nós temos agenda aqui para falar sobre digamos, há uma questão muito interessante, Jaime, que eu gostaria que todos nós refletíssemos disto. O país, nos últimos dias, nos últimos anos, reformou muitas coisas de interesse das empresas. Mas onde está o problema? É que quando nós damos um passo num sentido, damos 3 passos no outro sentido. O que é que estou a dizer com isto? Edson, eu vou lhe pedir um favor. Este assunto que está a tocar neste momento é muito importante, que não podemos, digamos, interrompê-lo no meio do seu raciocínio. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo. Ok. E quando voltarmos, eu já percebi para onde é que vai essa conversa e vai nos levar a uma conversa muito mais longa. E eu prefiro fazermos agora um pequeno intervalo para digamos, para reencaixar melhor a sua abordagem. E começamos já a seguir. E boa noite. E vamos ao intervalo e voltamos já. Estamos a conversar com Edson, diretor-geral da ASSIS, uma das maiores associações empresariais de Moçambique. Obrigado.
Mais uma vez, boa noite e voltamos à nossa conversa com o diretor-geral da SIG, o Dr. Edson Chichongue. Edson, antes do nosso intervalo, estava aqui a refletir e a comentar sobre a dificuldade que o nosso governo tem em assumir algumas reformas que influenciam diretamente que têm um impacto, digamos, nos negócios dos empresários. Exatamente, Jaime. O que estava a dizer é que, às vezes, o problema não tem a ver com reformar em si, né? Tem a ver com as ações que se seguem após as reformas são aprovadas para determinadas áreas. O que dizia que toma-se decisões num sentido, depois avança-se no outro sentido. Para além de que já temos um problema na implementação das reformas. Há muitas reformas que são aprovadas, mas que as empresas não chegam a sentir um impacto, porque no final do dia o agente público que estas empresas encontram nos vários setores que tem que ir resolver um expediente qualquer, aquela gente nem sequer está muito bem informado sobre as reformas daquela área que foram aprovadas. Estamos a falar sobre, digamos, a ignorância no setor público. Exatamente, sim. E depois a articulação entre várias instituições envolvidas para um determinado assunto. Mas outra questão que queria dizer é que é preciso que nós nos foquemos muito bem no objetivo que queremos com a nossa economia. É preciso que percebamos bem o que visam as reformas que aprovamos. Veja só uma coisa, o nosso governo aparece, vamos promover o setor do turismo, o governo abre-se para o mundo, vamos mostrar o potencial turístico que Moçambique tem. Anuncia-se isto e amanhã está-se a duplicar o visto de turismo, o custo de visto de turismo para entrar em Moçambique. Exato. Portanto, o que é que se está a fazer aqui? Como dizia antes, está-se a pescar à esquerda e virar-se à direita. É exatamente direita. Isso, sim. É exatamente isto. Portanto, é preciso... o que é que houve? No ano passado houve reformas para... abriu-se muito investimentos para o setor de energia. Mas no meio disso, os condicionalismos foram criados para os interessados naquele setor. Qualquer um desiste. Bom, há abertura para nós investirmos nesta área, mas aquilo que se exige faz qualquer um desistir. Para fechar o assunto das exigências da SIG ao governo, um dos pontos que está ali no vosso documento indica que pediam a isenção de pagamento ao INSS, tanto pela parte da contribuição do trabalhador, como a parte dos 4% da empresa. É 3% do trabalhador, 4% da empresa. Sendo que o INSS, digamos, a contribuição ao Instituto de Segurança Social beneficia ao trabalhador no futuro, este pedido não se acha desajustado? Nós estamos aqui a criar condições para prejudicar o trabalhador no futuro, quando decidimos ficar 3 meses sem o trabalhador contribuir. Quem é que vai garantir a contribuição da reforma do trabalhador? Tenho que esclarecer que o que solicitamos não foi a isenção. Solicitamos da mesma maneira que houvesse diferimento para pagamento a posterior. Também até um período de 3 meses, porque nós na ASSIS entendemos muito bem a relevância das contribuições que são feitas ao INSS. É de tal forma que temos vindo a discutir a nível da CTIA e já apresentamos diretamente ao Governo a necessidade de se refletir, até poderíamos aproveitar esta oportunidade de
termos a pandemia, que exige muito a intervenção do INSS, devemos aproveitar e refletir sobre o nosso sistema de segurança social. Nós já ouvimos, através dos órgãos de comunicação social, escândalos de rombos no INSS. Entretanto, ninguém até hoje já nos apresentou a situação dos dinheiros que as empresas e os trabalhadores contribuem no INSS. Portanto, nem por via da CTA, assim, nem por via do INSS. Digo por via da CTA porque a CTA nomeia administrador para o INSS. Este nunca apresentou nenhum relatório sobre a situação dos dinheiros das empresas. Portanto, é um assunto que nos preocupa. Se tem a ideia, o último estudo atuarial foi feito, se não estou enganado, no ano 2012. Portanto, passam 8 anos, não há nenhum estudo atuarial que foi feito. Portanto, esse é um assunto... nós somos uma entidade muito preocupada com o nosso sistema de segurança social. Portanto, nunca iríamos propor que houvesse isenção destas contribuições, mas sim estamos a solicitar que estas contribuições hajam de fermento para um pagamento até daqui a 3 meses. Então, precisavam ser mais objetivos no documento, porque eu li isso no documento, eu não inventei aqui nesta conversa. Isso está no documento que foi público. Eu não sou membro da ASSIS, eu vi isso no documento público. Deve ter provavelmente vi o draft, não vi o documento final. Se calhar, mas agora, eu achei quando vi o documento que provavelmente era justo para a ASSIS, provavelmente, solicitar a isenção de multas e em caso, digamos, de não pagamento durante esses meses. A isenção de multa, o governo já garantiu. Já garantiu. A pergunta que eu ia fazer é a seguinte: multas, juros de mora. De tudo que o governo já apresentou até este momento, como alternativas para, digamos, garantir a sobrevivência das empresas e que não se perca, digamos, os postos de trabalho, o que é que para si se mostrou mais eficaz? Bom, eu tenho que dizer que grande parte das medidas que o governo apresentou, medidas econômicas, elas têm o seu mérito. Agora, a eficácia é um outro debate, porque o problema que temos é grande. E precisa também de grandes soluções. E as soluções que o governo apresentou são boas, mas elas não são suficientes. E também há medidas que foram muito desfavoráveis para as empresas, mas as empresas também têm que compreender que estamos numa situação atípica e assumirem em parte este prejuízo que essas medidas impõem-nos. Falo de medidas restritivas, que têm a ver com a redução da massa laboral e por aí, porque isto impacta grandemente e reduz a produtividade da empresa. Se eu sou uma indústria que sempre funcionei com 100 operadores e tenho que agora funcionar com 15, isto significa que claramente não poderei produzir ao nível que vinha produzindo. Isto resultará na redução dos ganhos do meu negócio. Mas Edson, eu acho que a ASSIS, mais do que ninguém, percebe com quem está a negociar. Percebe, digamos, a precariedade da nossa economia, percebe que está-se a pedir algo a alguém que não tem para dar. Não tem para dar. O governo precisa da ASSIS da mesma forma como a ASSIS precisa do governo. Sem a ASSIS, digo, a comunidade empresarial, o governo também não sobrevive, porque o governo precisa do imposto. Eu volto à pergunta inicial. Tem consciência a ASSIS de que o tipo de pedido que tem que fazer ao governo, que tipo de medidas deve pedir ao governo para implementar? Está a pedir a alguém que também precisa dessa mesma medida para sobreviver? Bom, como disse Jaime, nós
tentamos trazer aqui medidas justas e proporcionais. O interesse das empresas, membros da ASSIS, neste momento, não é ganhar lucro. É sobreviver. É sobreviver. É garantir a continuidade das operações e desta maneira, assegurar que não hajam despedimentos dos trabalhadores. Este é que é o espírito. Portanto, as empresas não estão interessadas em ganhar lucro. Não estão muito interessadas com isso, porque percebem que se está numa situação fora de controle. Fora de controle. Então tem consciência que o governo também não tem capacidade para dar a ajuda que... Temos consciência disto. Ok, deixando isso ao lado. Há outros intervenientes que entraram neste movimento para dar força, ao empresário moçambicano, nomeadamente colocando fundos à disposição. Sim. Eu recordo-me que o Banco de Moçambique disponibilizou 500 milhões de dólares à economia, a forma, a CIS sabe melhor, a FMI cerca de 300 milhões. Sim. O governo português, através de um fundo FECOP, disponibilizou um fundo de garantia para financiamento a pequenas e médias empresas, incluindo as microempresas. Esta não é uma solução, diretamente ligada a um empresário e que não precisa de nenhum governo envolver-se nela, é apenas implementá-la como uma facilidade que foi criada para garantir a sobrevivência das empresas. Bom, estas soluções, não há dúvidas que elas podem criar algum alívio para o setor privado, à medida que estes apoios vão permitir que o governo demande mais serviços, produtos e quem fornece isto ao setor privado. É por esta via que nós, se for a ver no rol das medidas que apresentamos, solicitamos ou pedimos que houvesse preferência no consumo nacional, isto na compra de bens, produto ou procura de serviços por parte do Estado. Sobretudo, se estes serviços ou produtos forem pagos pelo Orçamento Geral do Estado. Estão a pedir a isenção de concursos? Não estamos a pedir a isenção de concursos, estamos a pedir que primeiro se esgote a capacidade de resposta a nível nacional. Que os concursos sejam dirigidos a empresas nacionais? Exatamente, sim. Sejam restritos a empresas nacionais? Exatamente, sim. Tudo bem, mas volto à mesma pergunta. Eu percebo os pedidos que as empresas têm estado a fazer como sendo para garantir, reforço de tesouraria. Não pagando, recebe-se, né? Exatamente. Então, reforço de tesouraria para garantir a sobrevivência das empresas. Os financiamentos que estão disponíveis, há cláusulas também de reforço de tesouraria. Por que não recorrer ao financiamento disponível para evitar pressionar o governo, que também está a precisar desse dinheiro? Sim. O que é que sucede, Jaime? Consta que o financiamento, ao abrigo dos pacotes que foram criados, tanto pelo FMI como pelo Banco Central, as taxas de juros não são as convencionais. Sim. Outra questão que tem que ver, é preciso perceber que o financiamento do FMI é financiamento direcionado ao governo. Isto é em resposta ao pedido que o governo colocou aos parceiros no global. Isto é para reforço do orçamento, não é para apoio direto às empresas? Exatamente, não é para apoio direto às empresas. Mas não é o caso do Banco de Moçambique, porque é para os bancos comerciais darem apoio às empresas. E esta questão do Banco de Moçambique, por exemplo, o Banco de Moçambique aprovou os tais 500 milhões de dólares, mas aqueles 500 milhões de dólares, eles não beneficiam, não são exatamente para financiar as pequenas e médias empresas, é para corresponder a uma questão de divisas dos importadores. Mas o que é que sucede? É que os bancos, aquele dinheiro é mais para os bancos comerciais, mas os bancos comerciais também, neste momento, eles têm
excesso de liquidez, quer seja moeda nacional, Preferem assim como emprestar estrangeira. o seu próprio dinheiro. É exatamente As isso. taxas Portanto, que aquele eles dinheiro têm nem é rigor útil para os bancos. do que ir buscar dinheiro barato É exatamente e isso. deixando deles sem É viabilidade. exatamente isso, sim. É exatamente. E depois outra questão. Há de perceber que os bancos comerciais também, eles têm excesso de liquidez, porque também não estão a dar dinheiro às empresas. O que é que está a falhar? Em relação a uma medida tomada pelo Banco de Moçambique Há um conjunto para de- apoiar o sistema financeiro, Há um para, conjunto- para consequentemente apoiar o sistema privado. Há um conjunto, está a falhar? há um conjunto de procedimentos que são seguidos para se emprestar ou para se dar crédito, avaliação de risco. Eu acho que estes fatores, no final do dia, é que determinem para que os bancos comerciais deem mais dinheiro ou deem menos às empresas. Sim, mas isso é lógico, esse é o negócio deles, eles não podem estar a distribuir dinheiro, não estão ali para exatamente isso. Agora, exatamente por causa disto, nós propusemos que o governo criasse uma linha de financiamento com taxas bonificadas e com juros, aliás, Mas essa linha existe? Com um período de carência Mas de essa 1 a linha 2 anos. existe. Não temos. Não temos. Esta linha que foi agora criada pelo... Vamos perceber, agora há um fundo disponibilizado através do INSS, mas não é essencialmente o que nós... Vamos lá ver quais são as taxas que no final do dia os bancos comerciais vão aplicar. Nós criamos uma linha com um período de carência de 1 a 2 anos e que poderia-se colocar esse fundo. Temos o Banco Nacional de Investimento, poderia ser colocado lá, que o banco serve mesmo para estimular investimento e para apoiar as pequenas e médias empresas. Esse papel de pedinte, de pedinte para uma associação empresarial, não incomoda a SIS estar numa situação de mão estendida ao governo, um governo também pedinte, por sua vez? Bom, Jaime, é preciso perceber o seguinte: as empresas é que fazem a economia e o Estado é que regula. As coisas que nós estamos a pedir, ou as questões que nós colocamos na mesa, são questões que têm a ver mais com o desbloqueio. Nós estamos a dizer ao governo que retirem esta e aquela questão que neste momento estão a constituir barreira ou obstáculo ao crescimento do nosso negócio. Convenhamos, nós temos um conjunto de taxas, um conjunto de impostos que até levam-me a crer que possivelmente em Moçambique nós não tenhamos sequer uma empresa regular. Uma empresa regular. Mas não porque as empresas não poderiam ser regulares. É que face às exigências que temos, ninguém consegue encaixar 100%. Ninguém consegue viabilizar um negócio Exatamente. pagando tudo o que se deve pagar para... Há um conjunto de exigências. É preciso desbloquear estas coisas. É preciso desbloquear estas coisas. Se nós queremos que o setor privado floresça, temos que... Se um presidente de uma associação como a SIS faz uma declaração dessas, é uma preocupação para o governo. Isso é gravíssimo. Bom, Isso é gravíssimo. o meu presidente tem noção do que é que significa fazer negócios em Moçambique. E todas as medidas que são tomadas na ASSIS são de consenso dos membros e elas procuram ser justas o máximo possível. O diretor-geral da SIS, como representante da associação, está solidário ao sofrimento das empresas? Eu devo dizer que eu estou ao serviço das empresas, portanto... Qual é a medida que tomou dentro da SIS, digamos, para aliviar, digamos, aquilo que é o sacrifício financeiro das empresas, naquilo que são as obrigações da empresa para com a SIS? Como diretor-geral da SIS,
emitiu alguma ordem para a isenção de cotas durante esses 3 meses? Pelo menos isso para os membros da CIS, mostrando sua solidariedade. Bom, Jaime está a colocar uma questão muito interessante, que até vale a pena promover uma grande reflexão sobre isto. O que é associativismo empresarial em Moçambique? A ASSIS não é daqueles senhores que estão lá a representar, aliás, como direção da ASSIS, e nem nossa direção, como direção executiva. A ASSIS é dos sócios. A ASSIS é dos sócios. Portanto, aqueles senhores que estão lá estão ao serviço dos membros. Foram confiados pelos membros para uma questão de representação política, para várias intervenções que a ASSIS deve ter. Portanto... Mas isso é igual ao governo. Se as empresas não contribuírem para a sobrevivência do governo, se as empresas não contribuírem, como muito bem disse o doutor Edson, digamos, Chichong, que o governo depende da contribuição das empresas. Das empresas, sim. Então as empresas estão a dizer ao governo que nós não queremos contribuir porque estamos em crise. Da mesma forma que as empresas também podem dizer assim que nós, os donos da associação, estes 3 meses não queremos contribuir porque estamos em crise. Não, o que nós estamos a dizer ao governo, nós estamos a dizer que não queremos contribuir. Queremos adiar a nossa contribuição. Estamos a pedir contribuir desta e daquela maneira, para que não percamos a capacidade de contribuir. Porque se o governo não nos liberta, então vamos chegar a tal insolvência e perdemos aí a capacidade de continuar a contribuir. Isto é o mesmo que tu dizeres para ti mesmo, que por dia eu alimentava-me com 1 quilo de arroz. Epa, se eu só tenho 1 quilo de arroz, portanto, se eu hoje como tudo isto, a probabilidade de eu nos próximos 5 dias não comer nada é suficiente, é bem provável. Portanto, o que eu tenho que fazer é comer muito pouco, pelo menos para comer muitos dias. Dr. Edson, na qualidade de diretor-geral da CIS, faz parte do layout de pessoas que nós, como mais negócios, muito vamos precisar de conversar. Este não é o primeiro nem o último problema que as empresas vão enfrentar e nós vamos precisar sempre de refletir sobre soluções, digamos, que se devem encontrar para a sobrevivência das empresas. Disse muito bem que o governo precisa das empresas para sobreviver, as empresas também precisam de partilhar os desafios com o governo, de forma a garantir esta sobrevivência. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós vamos parar por aqui hoje, mas dizendo mais uma vez que nós voltaremos a convidá-lo nos próximos desafios para voltarmos a refletir sobre a vida das empresas moçambicanas. Muito boa noite. Hoje tivemos a conversa com o Dr. Edson Chichong, que é o diretor-geral da ASSIS. Refletimos profundamente sobre aquilo que são os desafios que se impõem hoje, no período da crise Covid-19. Os desafios que se impõem de forma, digamos, a encontrar soluções para a sobrevivência das empresas, assim como o governo para garantir a sua sobrevivência, coletando alguns impostos nas empresas. É uma situação muito complicada, mas que o governo e as empresas estão em processo de encontrar soluções. Nós voltamos para si na próxima quarta-feira. Muito obrigado e boa noite.